Fala, leitores da Bíblia. Bom, nós temos diante de nós hoje Romanos, capítulo 10. Um capítulo também bem difícil, bem complicado. Devemos lembrar aqui do que foi exposto no capítulo 9, com relação à soberania de Deus na salvação. E, por outro lado, a rejeição de Israel. Israel, como povo, como etnia, como nação, rejeitou a salvação, a justificação por meio da fé em Jesus Cristo. Então, essas duas coisas parecem um paradoxo, né? A salvação é obra exclusiva de Deus, Ele é soberano na salvação. E, por outro lado, a rejeição, ou melhor, a responsabilidade do ser humano em crer e em se apropriar da salvação em Cristo por meio da fé. Realmente é um paradoxo difícil. E aqui, no capítulo 10, o apóstolo Paulo vai tratar ainda sobre essa questão da salvação e também em relação ao povo judeu. Ele diz o seguinte, a partir do versículo 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Deles quem? Os judeus. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim, no sentido de o alvo, o objetivo da lei, é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que ele reconhece que os judeus têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Eles não aceitaram a justiça que vem de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça. Uma reflexão importante aqui é que isso acontece não só com os judeus, mas com muitas religiões, e muitos evangélicos, inclusive, que têm zelo por Deus, mas não com entendimento, e acabam procurando estabelecer a sua própria justiça. Eu vou te dar alguns exemplos, né? Não há nada de errado, por exemplo, em jejuar, não há nada de errado em, por exemplo, ir a um monte fazer uma oração ou uma reunião de oração numa casa. Não há nada de errado com louvor. O problema é que muitas pessoas, muitos evangélicos realmente acreditam que são essas coisas que vão colocar elas diante de Deus e torná-las aceitáveis diante de Deus. E as Escrituras são muito claras em nos dizer que qualquer realização da nossa parte, qualquer obra, qualquer feito nosso, é como um trapo de imundícia diante de Deus. Porque a única obra realmente aceitável diante de Deus foi a obra realizada por Jesus Cristo na cruz. E então, qualquer coisa que nós façamos por Deus, nós temos que ter a humildade de entender que não é nada, não é capaz de tocar o coração de Deus, como até muitas canções evangélicas dizem. Não, nós não somos capazes de tocar o coração de Deus, nós não somos capazes de mover o coração de Deus e tudo mais, não. A única coisa que realmente propiciou Deus, como nós vimos em Romanos 3, tornou Deus favorável a nós, foi algo que nós não fizemos, mas que Jesus Cristo fez em nosso lugar. Por meio da sua morte e do seu sangue, nós somos aceitos por Deus. Então, isso que Paulo está se referindo aqui aos judeus, na verdade acontece com muita gente. Talvez nós mesmos que estamos estudando aqui, muitas vezes tenhamos pensado dessa maneira, né? De buscar estabelecer a nossa própria justiça diante de Deus sem a fé exclusiva no sacrifício de Jesus Cristo. Do versículo 5 ao versículo 8, um trecho um tanto complicado aqui. Ele diz assim: Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz:
Não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Bem, eu não estudei a fundo esse texto para poder tratar sobre ele agora, mas eu acredito que o que Paulo está dizendo é o seguinte: Moisés realmente disse, como está no versículo 5, que quem obedecer plena e perfeitamente a lei de Deus viverá por meio dela. Ok, mas quem é capaz de fazer isso? Quem é capaz de obedecer plenamente a lei de Deus? A resposta é ninguém, ninguém. Só um pôde realizar isto, que foi o próprio Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, a justiça decorrente da fé, ela é difícil entender esse texto aqui, mas é basicamente o seguinte: nós que buscamos uma justificação pela fé, a gente não deve nem buscar o Cristo das alturas, nem buscar Cristo no abismo, como que se, né, dentro das alturas, como ele diz aqui, trazer do alto a Cristo, nem do abismo para trazer Cristo dentre os mortos, mas a gente tem que entender que a palavra está perto de nós e na nossa boca, no nosso coração. Na palavra é nisso que nos é comunicado aqui pelas Escrituras. Então, a justificação pela fé não carece de que Jesus Cristo venha do céu ou surja do abismo. Não, a única coisa que nós precisamos é da palavra. É da palavra. E aí o versículo 9 vai dizer: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Simples assim, né? Confessar Jesus Cristo como Senhor e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então o apóstolo Paulo está aqui dizendo o seguinte, que é extremamente importante que as pessoas ouçam o Evangelho, que as pessoas conheçam a Cristo Jesus e professem com as suas bocas, com os seus lábios, creiam com o seu coração que Ele é o Senhor, que Ele é o Rei dos Reis, aquele que esteve morto e ressurgiu e vive para sempre. Isso é extremamente importante. Nisso consiste a salvação, em conhecer Jesus Cristo e confessá-lo como Senhor e Salvador. De fato, um paradoxo aqui, porque no capítulo 9 ele foi muito claro em dizer: Deus fala, Deus que tem misericórdia de quem quer, salva quem quer, aborrece a quem quer, no sentido de rejeitar quem Ele quiser. Então a salvação é soberana, Deus é soberano na salvação. No entanto, aqui no capítulo 10, ele está dizendo: o homem precisa ouvir o Evangelho, o homem precisa crer no Evangelho, o homem precisa se apegar a Jesus Cristo para ser salvo. Então, uma coisa não anula a outra, porque muita gente vai falar: ora, se Deus é soberano na salvação, então as pessoas serão salvas de qualquer modo, elas serão salvas. Mas não é verdade. A Bíblia afirma tanto a soberania de Deus na salvação, como a necessidade da pregação do Evangelho. É extremamente necessário que se pregue o Evangelho. Deus escolheu salvar dessa maneira. Versículo 16. Mas nem todos obedecem ao Evangelho.
Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi a mão a um povo rebelde e contradizente. Então, nessa etapa final do capítulo 10, Paulo está dizendo que o Evangelho ele alcançou outras nações e pela fé, pela pregação de Cristo, muitas pessoas são salvas. E aí ele faz algumas perguntas, né? Mas todo mundo não teve oportunidade de ouvir? Sim. Se todo mundo teve oportunidade de ouvir, Israel também teve oportunidade de ouvir? Sim. Né? Só que Deus não quis salvar todo o povo de Israel. Ele colocou Israel em ciúmes, né? Provocou Israel a ira e decidiu ser achado por pessoas que não procuravam, que não perguntavam dele. E nós somos resultado disso, né? Nós, eu, por exemplo, não sei bem de quem eu sou descendente. Talvez você tenha noção melhor aí da sua descendência. Mas provavelmente poucos de nós que estamos ouvindo, talvez nenhum de nós seja descendente de judeu. No entanto, nós cremos em Jesus Cristo. Nós o reconhecemos como Senhor e Salvador. Então, a gente vê na prática isso que está sendo escrito aqui mesmo, né? Deus estendeu a mão ao povo de Israel, Deus fez todo o bem por eles. No entanto, Deus decidiu salvar pessoas de fora do povo de Israel. E aí a questão que se coloca é, bom, e o povo de Israel, como é que vai ser? Eles vão ser rejeitados para sempre? É isso que vai nos ser dito aí no capítulo 11 de Romanos. E amanhã a gente vai ver sobre isso, tá bom? Um destaque final que eu gostaria de fazer é em relação ao versículo 9 e ao versículo 10, né? Eu tenho conhecido algumas pessoas que se aproximam da igreja, que gostam de ouvir, têm o coração aberto para a pregação do Evangelho, mas que demoram em dizer: eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu creio que Ele é meu Salvador, eu creio que Ele é meu Senhor, eu creio que Ele morreu, ressuscitou e por meio dele eu sou salvo, estou em comunhão com Deus. Eu realmente não sei, com toda sinceridade, se essas pessoas não querem falar essas coisas por vergonha ou porque realmente ainda não têm convicção disto. Então eu gostaria de colocar isso para você pensar. Se você não é membro de uma igreja, mas você tem uma fé genuína no Senhor Jesus Cristo, a som do teu coração você percebe que crê em Jesus, que ama o Senhor, que o tem como Salvador da sua vida, por meio de quem você tem acesso ao trono de Deus, você está justificado pela fé nele. Se você tem convicção dessas coisas, eu deixo esse desafio para você. Confesse isso. Use os seus lábios para falar isso. Não guarda no teu coração como se fosse algo do que você deve ter vergonha. Não, fale isso na igreja, com o seu pastor,
abra o seu coração, fala: eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu quero participar do povo de Deus com todos os privilégios e deveres. Se você fizer isso, certamente depois de um tempo você vai ser batizado, você vai ser incluído no hall de membros da igreja. Então, se você tem uma fé genuína em Jesus Cristo, faça o que está escrito aí no versículo 9, confesse Jesus como Senhor, né? Confesse, fale, como está aí no versículo 10, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, deixo o meu desafio aí. Se você crê em Jesus, mas ainda não se declara dessa forma, não se apresenta como um cristão, você não é membro de uma igreja, meu desafio para você é esse: resolva esse probleminha aí e se achegue ao povo de Deus. Um grande abraço para você e até amanhã.